Dramaturgia antecipada. A verdade de Deus anunciar o fim desde o princípio e de chamar as coisas que ainda não são como se já fossem, não impede a liberdade presente, passada ou futura de suas criaturas, sejam quem forem, a escolherem o melhor ou o pior para si. Mesmo não havendo futuros imutáveis e inevitáveis, o seu todo-poder é suficiente para garantir a sua santidade, apesar de qualquer caminho que suas criaturas presentes, passadas ou futuras quiserem seguir. Assim, embora Deus conheça a todo o futuro nosso, não se opôs à nossa liberdade vivenciada dia após dia, nem conheceu impedimentos aos pensamentos que pensou de nós. Foi o Pai absolutamente bom que disse: haja luz, sem a menor necessidade de uma dramaturgia presente, passada ou futura. O Senhor é bom. Bom é meu Pai que está nos céus. Salmo 33, 9. Não havia no céu uma congregação de malignos, uma legião de anjos caídos, grupo organizado contra Deus, nenhum depósito de malignos celestiais. O céu é o trono de Deus. Mesmo se considerando o atemporal celestial, o mero cogitar-se fora de Deus, acima de Deus, e mais do que Deus, já está fora, separado, lançado, distante e aniquilado. Embora Jesus Cristo falasse em tempos humanos: eu via Satanás como um raio cair ou precipitar-se dos céus, falou para entendermos que não tem mais nada de celestial no maligno. Na verdade, o diabo caiu sem tempo. Por mais que o mal minta com palavras e sinais, o tal não entende mais das coisas de Deus. E não se entendendo Deus, não se entenderá os céus. Nem mesmo ao homem espiritual, nascido do Espírito como o vento. Possivelmente, entenderá o homem carnal em queda também. Cada um que a ele se associe, se assim for, caiu simultaneamente, não em tempos humanos, nem em intensidades mensuráveis, mas no atemporal, indescritível, celestial. A maldição não pôde gerar filhos porque é maldita. Mas qualquer pessoa que se adequar ou se enquadrar nas maldições proferidas por Deus, conforme Deuteronômio 28, se portarão como se fossem filhos dela. Quanto aos filhos amaldiçoados, depende de por quem fora amaldiçoado. Porque se amaldiçoado de Deus, imediatamente deixou de ser filhos. Todos os filhos de Deus são abençoados. Se existissem os filhos da maldição, a lógica diz que estes estariam sujeitos a todo o tipo de maldições visíveis e reconhecíveis, inclusive a cruz e o inferno. Está escrito que todo o maldito, cruel ou cruel por ser maldito, deveria ser crucificado numa cruz. Lei de Deus. Não lei do diabo nem do inferno. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio e jamais determinaria alguém para um destino ruim, uma missão degradante, para depois ser recompensado com um inferno de fogo. Deuteronômio 21, 22 e 23. Deus não destinou ninguém para o inferno, cada um por suas próprias escolhas, na liberdade que teve para, pelo menos, escolher, se fez digno ou se colocou no caminho despenhadeiro da perdição, sendo por seus feitos destinados a elas.
não predestinados sem uma justiça justa anterior. Não existe um grupo predestinado ou pré-determinado para aceitar a Jesus e outro para defender as hostes espirituais da maldade. Está escrito que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Está escrito que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Deus não tem acepção de pessoas. Deus quer que todos os homens se salvem. E o seu amor é como o sol e a chuva, que vem sobre maus e bons, sobre corretos e incorretos, vem sobre todos e para todos. Nunca houve uma equipe do mal organizada no céu para vir para a terra e estabelecer qualquer coisa maligna. Um grupo ou equipe, congregação, ajuntamento ou legiões malignas fazem o mal ou não por organização. Organização é ordem e ordem é luz. Fazem o mal por serem malignos, não organizados. O céu é o trono de Deus, mas esquecemos que as Escrituras falam de regiões celestiais, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que não são o céu de Deus. Quando se diz precipitados do céu, é céu terreno, não trono de Deus. Potestade do ar é uma forma de dizer que a gravidade não detém os anjos caídos em seus deslocamentos ou presença. Jesus Cristo, em oração a Deus, disse que nós, os seus seguidores e ovelhas, não somos do mundo, como ele do mundo não é. Mas está falando do homem espiritual, nascido de novo, nascido como o vento, da água e do Espírito. Há uma nova criatura criada em Cristo, embora rara de se ver por olhos naturais. Mas há quem se tornou uma nova criatura em Deus, sim. Essa não está mais no mundo. O nosso desastre maior nessa parte é porque acreditamos no poder e na visão da congregação natural e nos templos feitos por mãos de homens. Há diferença entre o crente carnal e o crente espiritual. Um é terreno, ama o mundo, e o outro é o celestial, que olha para o alto e clama: ora vem, Senhor Jesus. Sua cidade e felicidade estão nos céus, não na terra. Estão em cima. Eles olham para cima. Filhos da maldição são pessoas que, por suas escolhas erradas, escolhem ou escolherão os frutos de sua sementeira e torna a todas as suas ações em mal e maldade. Como agiria um filho da maldição se ela gerasse filhos? O maldito que escolheu errado, usou a liberdade contra si, ficará imediatamente sob os imperativos da maldição de um comportamento maligno. Por causa disto, será também chamado filho do mal, filho do diabo. Não serão pessoas assinaladas, seladas, determinadas, nem destinadas a antecipadamente ou antecipadamente para o que for ruim e maldito. Deus não fez isso. Se reconhece um filho da maldição pela quantidade e evidências malditas ou de coisas malditas que lhe cercam ou lhe regem a vida. Deus não predestinou, não predeterminou, nem traçou antes destinos ruins e desagradáveis para que pessoas errassem, pecassem e no final ele ainda castigasse com o inferno, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre, como está escrito. Filho da maldição, porque Deus deu e deixou para escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição.
escolheram a maldição.